Em 2030, o mundo vai parecer muito diferente devido a vários avanços tecnológicos. Por exemplo, a inteligência artificial parecida com humanos provavelmente se tornará realidade. Até 2030, haverá melhorias exponenciais no poder de processamento de computadores, no reconhecimento de voz, no reconhecimento de imagens, no aprendizado profundo e em outros algoritmos de software. Da mesma forma, as tecnologias de processamento de linguagem natural, como o GPT-3, estão sempre sendo atualizadas e superadas. É provável que cheguemos ao ponto em que a inteligência artificial possa passar no teste de Turing. Esse é um teste em que uma pessoa conversa com uma máquina e faz várias perguntas para avaliar se ela consegue convencer essa pessoa de que é um ser humano. Até 2030, a maioria das telas de RV terá resolução de 8K, o que significa que terão 4 vezes mais pixels do que as telas 4K. Quando você visualizar modelos de personagens e objetos de perto com esses dispositivos, não haverá nenhuma pixelização visível, resultando em detalhes e realismo impressionantes. Devido a outras melhorias nos equipamentos, os jogos de RV terão uma latência quase zero e um amplo campo de visão. Além disso, alguns trajes ápticos se tornarão malhas de eletrodos para maximizar o conforto e a conveniência. Rumores indicam que a Apple lançará seu próprio óculos de realidade virtual 8K em meados dos anos 2020. Dispositivos de interface cérebro-computador se tornarão comuns. Até 2030, a maioria dos óculos de realidade virtual poderá incluir a opção de uma interface cérebro-computador para registrar os sinais elétricos dos usuários, permitindo que ações sejam direcionadas apenas ao pensar nelas. Faixas para a cabeça e pulseiras com sensores não invasivos podem se tornar as escolhas preferidas para o uso comum da interface cérebro-computador. No entanto, os efeitos imersivos fornecidos pelas interfaces cérebro-computador podem ser limitados nessa fase e só utilizáveis em situações específicas. No entanto, elas proporcionarão formas cada vez mais realistas de interagir com personagens virtuais, objetos e ambientes no metaverso. Os primeiros computadores quânticos com 1 milhão de qubits surgirão. Até 2030, a IBM e o Google poderão construir cada um computadores quânticos com 1 milhão de qubits. Esse avanço revolucionará a forma como resolvemos problemas de otimização, treinamos e executamos algoritmos de aprendizado de máquina, órgãos humanos impressos em 3D começarão a ser utilizados. Até 2030, a impressão 3D será usada para construir sistemas biológicos vivos. Camada após camada, células poderão ser dispensadas por cabeças de impressão e colocadas exatamente onde são necessárias com precisão microscópica. Inicialmente, serão construídos componentes simples, como vasos sanguíneos e tecidos. Em seguida, começarão a imprimir órgãos relativamente simples. Nas próximas décadas, eles poderão eventualmente imprimir a maioria dos 78 órgãos do corpo humano. Implantes cerebrais artificiais restaurarão memórias perdidas. Até 2030, poderá se tornar possível replicar pequenas áreas do cérebro com implantes cerebrais artificiais para reparar danos causados por Alzheimer, derrames ou lesões. Isso inclui também a restauração de memórias perdidas. Isso ocorre porque esses dispositivos podem imitar os sinais eletroquímicos de regiões como o hipocampo, que está envolvido na consolidação das informações da memória de curto prazo para a memória de longo prazo. Ao longo das décadas de 2030 e 2040, os implantes cerebrais artificiais se tornarão cada vez mais eficazes na replicação de funções complexas do cérebro. A primeira missão tripulada da SpaceX a Marte será bem-sucedida. Já em 2024, astronautas da SpaceX serão lançados ao espaço e chegarão a Marte até 2025. Eles utilizarão a nave espacial Starship da SpaceX no foguete Super Heavy para alcançar o planeta. Além disso, eles levarão robôs com eles para realizar atividades como a fabricação de materiais e peças básicas em Marte. A primeira versão da internet quântica poderá surgir. Uma internet quântica seria aquela que utiliza sinais quânticos em vez de ondas de rádio para enviar informações. Esse tipo de internet seria principalmente usado para enviar dados que não podem ser hackeados ou interceptados usando métodos convencionais. O Departamento de Energia dos Estados Unidos já revelou seu plano para uma internet quântica nacional, e poderemos ver um protótipo até 2030. Serão sequenciados 1 bilhão de genomas humanos. 1 bilhão de genomas humanos serão sequenciados. Já em 2025, os testes de DNA serão tão baratos, rápidos e rotineiramente acessíveis que mais de 1 bilhão de genomas humanos serão sequenciados ao redor do mundo. Isso representa cerca de 1/8 da população mundial.
A quantidade de dados genômicos atingirá a escala de exabytes, maior do que o conteúdo de arquivos de vídeo de todo o site do YouTube. Essa enorme quantidade de dados tornará mais fácil do que nunca utilizar inteligência artificial para identificar vários distúrbios ligados a genes específicos, incluindo distúrbios cognitivos. Como 75% do QI de uma pessoa é atribuído a diferenças genéticas, a identificação e exploração desses genes poderiam desempenhar um papel importante na criação de seres humanos superinteligentes nas próximas décadas. Simulações do cérebro humano poderão se tornar possíveis. Já em 2025, o crescimento exponencial de dados e da tecnologia da informação poderá tornar possível criar modelos precisos de cada parte do cérebro humano e seus 100 bilhões de neurônios. Embora seja possível escanear e mapear um cérebro humano completo até o nível dos neurônios, analisar os enormes volumes de dados que ele contém e usá-los para compreender completamente seu funcionamento levará muito mais tempo. No entanto, essa conquista importante abrirá caminho para abordagens inovadoras no tratamento de diversos tipos de doenças relacionadas ao cérebro. Isso poderia até mesmo nos ajudar em áreas como aprimoramento cerebral não biológico, utilizando interface cérebro-computador para controlar objetos virtuais e transferir memórias de humanos para máquinas e de máquinas para humanos. Obrigado por assistir. Não deixe de assistir ao vídeo a seguir sobre as tecnologias no ano de 2040.